Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 24ª semana do Tempo Comum. Terça-feira, 17 de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. E, na Igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar, depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. 13 Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira, e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. 2 dimensões, a pertença e o fruto. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele, iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então, Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Aqui, nós temos 2 dimensões, a pertença e o fruto. Ambas as realidades estão mortas. Por que eu digo isso? Porque a mulher, naquele tempo, era a pertença do seu esposo, depois, o filho era considerado um fruto do seu casamento. Para além do contexto machista da época, a pertença da mulher ao seu esposo era uma espécie de chão, era um solo seguro, onde ela tinha garantido a sua subsistência, o seu nome,
a sua proteção, a sua honra, a sua referência e também a sua possibilidade de gerar. Vamos deixar de lado essa realidade do contexto machista da época. Mas, genuinamente, nessa dimensão da pertença, era isso que a mulher recebia. Abandonadas, trocadas, traídas. Depois, eu entro na segunda questão, que é o fruto. Aquele jovem era um filho único, ou seja, o seu único fruto nessa terra era aquele jovem. E como eu disse, ambos, pertence e fruto, estão condenados pela morte. Quantas mulheres não vivem esse drama hoje? Ou perderam o marido pela morte ou o perderam porque foram abandonadas, trocadas, traídas. Quantas mulheres, mães, perderam o fruto do seu ventre para o tráfico de drogas, para um assassino, uma doença, um acidente? Jesus compartilha a dor dessa mãe e dessa mulher que está completamente envolvida pelo luto. Recentemente, na história do nosso país, nós sofremos muito junto com as famílias das vítimas daquele trágico acidente aéreo. O quanto nós sofremos e nos compadecemos com esses nossos irmãos. Como devem ter sido dolorosos aqueles funerais. Por isso Jesus, no Evangelho, sente compaixão pela dor humana. Jesus consola, ele toca não apenas os caixões, mas os corações de quantos, por este mundo afora, sofrem a dor de perdas tão significativas. Basta pensar no horror provocado pelas guerras dos tempos atuais. Quando ele diz àquela viúva, não chores, não é uma frase básica de condolência, de quando a gente encontra alguém passando por uma situação de luto. Essa fala de Jesus, na verdade, é uma sentença a todo sofrimento, pois, um dia, esse sofrimento vai acabar. A dor tem as suas horas contadas, porque Jesus vai restituir a sua alegria. Confie nele, lance-se nas mãos de Jesus. Sobre todos vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.